Só Júlio salva. Essa é a frase que melhor define o momento do Clube de Regatas Vasco da Gama. E por que eu tô falando isso? Pois reforços, meus amigos, vão aparecer. Não à toa, nessas últimas horas, tivemos a confirmação que o Rauan Seco vai chegar ao Gigante da Colina. Além dele, a expectativa é que outros nomes cheguem até o dia 20 de março, aliás, 20 de abril, que é a data que fecha a janela de transferências para o mercado do futebol brasileiro. Porém, esses reforços são reforços de campeonatos estaduais, reforços que hoje não vêm sendo utilizados em seus clubes, e as grandes contratações, os grandes investimentos que o torcedor vascaíno estava tanto querendo ver, agora é só na próxima janela. A gente vai falar sobre isso, pois além de Rauan Seco, a gente tem mais informações aqui de outros nomes que estão na mira do Gigante da Colina. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí, torcedor vascaíno, muito bem informado de tudo que acontece no meu, no seu e no nosso Vasco da Gama, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você está aí do outro lado e ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço a sua inscrição, de verdade mesmo. Não saia desse vídeo sem se inscrever, me dê esse voto de confiança. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não assistiu nenhum vídeo do canal e esse é o primeiro, se inscreva. Estamos aqui todos os dias às 7 horas da manhã, na parte da tarde, e o Boa Noite Gigante por volta das 8, 8h30 da noite. Se inscreva, confie e tenha certeza que você vai curtir muito o nosso conteúdo. E é claro, além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. E não esqueça de aqui embaixo também ativar o seu sininho de notificação e deixar aí a sua opinião sobre as movimentações que o Vasco vem fazendo no mercado do futebol brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama. E ontem tivemos aí a informação que o Vasco está de fato muito perto de confirmar a contratação do Rauan Seco. Mas antes da gente trazer até mais detalhes sobre a situação desse nome, eu acho importante contextualizar o que está acontecendo. O Vasco ainda precisa de reforços, isso é claro, isso é nítido, isso é visível a todo torcedor vascaíno. O Vasco investiu mais de 110 milhões de reais até o momento nessa janela. O Vasco, com os seus 110 milhões de reais investidos, contratou até o momento 13 reforços. Mas volto a repetir, fica nítido, principalmente após a eliminação na Copa do Brasil, após o Campeonato Carioca, após os grandes jogos contra Flamengo e Fluminense principalmente. Botafogo não foi um jogo que a gente viu realmente o Vasco tendo a necessidade de ter um jogo de muita intensidade. Ficou claro que o Vasco precisa contratar. E até ficou nítido para quem acompanhou jogo a jogo do Vasco as posições carentes no elenco Cruz Maltino. Eu cito elas aqui, inclusive a vocês agora neste Fala Gigante. Um primeiro volante, o Vasco precisa contratar. Hoje o único primeiro volante, entre aspas, bom para ser o titular é o Rodrigo. Não tem outro atleta para ser o titular daquela posição. O Andrei não conseguiu atuar como primeiro volante em nenhuma partida. O Jair não vai conseguir atuar ali e nenhum outro jogador no elenco do Vasco. Então, o primeiro volante é uma peça importante. Além do primeiro volante, um ponta esquerda, que foi uma situação para mim que ficou nítida que o Vasco precisa reforçar. Na ponta esquerda, durante todo esse início de temporada, já passou o Figueiredo, já passou o Ignaldo, já passou o Alex Teixeira, até o Marlon Gomes já caiu por ali. Ninguém deu certo. O Eric Marcos também, né? Foi o ponta esquerda em várias oportunidades. Ninguém foi aquele jogador que entrou na ponta e o torcedor vascaíno tinha certeza que a posição estava segura. Então o Vasco precisa contratar alguém ali também para ser o ponta esquerda do elenco. Outras posições, o camisa 10. Cadê o camisa 10 do Vasco da Gama? O Vasco não terá um camisa 10 para o restante da temporada, até porque o Nenê vai se aposentar ou sai do Vasco de qualquer maneira, caso venha seguir a sua carreira profissional. Temos outro atleta para suprir essa ausência do Nenê, essa vaga, essa camisa 10 que ficará livre após a saída do vovô? Ficam essas perguntas, ficam esses questionamentos. E exatamente por isso o Vasco já deixou bem claro que o elenco não está fechado e o Vasco vai se reforçar. Porém, mesmo diante disso, de ter deixado claro em aberto que o Vasco ainda iria até o mercado trazer atletas, foi também esclarecido como serão esses atletas que chegarão ao Vasco da Gama. O Vasco vai contratar, o Vasco vai se reforçar. Porém, a prioridade nesse momento são oportunidades de mercado.
E o que eu quero dizer com isso? Investimentos não serão feitos. O Vasco não vai gastar mais dinheiro com reforços nessa temporada. Ou, aliás, nesta janela. A temporada é longa, mas nessa janela, reforços ainda não chegarão por um alto investimento. O teto já estourou, já chegou ao seu limite e o Vasco agora vai contratar de uma maneira pontual e sem um alto valor de investimento. E exatamente por esse motivo, ontem, na parte da noite, a gente teve a informação sobre o Raul Seco. Foi visto como oportunidade de mercado pelo Vasco e será contratado pelo Gigante da Colina. O Vasco, trago aqui a vocês, já entrou em acordo com o Santos, clube paulista que detém os direitos econômicos do atacante, pela contratação do Raul. O centroavante é aguardado, inclusive, hoje, quinta-feira, amanhã, né? Hoje não, amanhã, quinta-feira, no Rio de Janeiro, para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Vasco da Gama. Lucas, quais serão os moldes da negociação? Um contrato de empréstimo até o final desta temporada. Inclusive, no final de empréstimo, tem uma opção de compra. E, inclusive, essa opção de compra já foi fixada no valor de US$ 1.500.000, 1,5 milhão de dólares por 80% dos direitos econômicos do Raul Seco, trazendo para a nossa moeda US$ 1,5 milhão de dólares, daí quase 9 milhões de reais. Esse é o valor hoje que o Raul Seco está aí cotado, caso o Vasco queira no final do contrato comprar o atleta. Inclusive, além desse valor que está na opção de compra do jogador no final do contrato, o Vasco também teve que pagar R$500 mil ao Santos pelo empréstimo até o final do ano. Então, R$500 mil foram pagos ao Santos Futebol Clube pela contratação por empréstimo do Raul Seco ao Gigante da Colina, e sobre salários, eles também serão bancados pelo Cruz Maltino. Então, o Raul Seco, de fato, chegará ao Vasco da Gama. Isso está confirmado. O atacante de 21 anos, que além de centroavante pode atuar também como ponta esquerda, que teve passagens aí por Flamengo Paulista durante a base e chegou ao profissional do Santos no ano passado com 37 partidas, 5 gols e 1 assistência, será o novo reforço do Vasco. Ah, Lucas, o Raul Seco será que é um bom atleta para ser titular? Calma, Raul Seco não vem para ser titular do Vasco, vem para compor elenco, vem para ser o reserva à sombra do Pedro Raul. E vou ser muito sincero e honesto aqui com vocês. Para ser reserva, Raul Seco é sim um bom nome. Sendo reserva do Santos no ano passado, ele teve 4 gols e 1 assistência e muitas partidas boas com a camisa do Clube Paulista. Inclusive, vários torcedores santistas deixaram bem claro que o Raul é um talento, é um jogador com muito potencial, porém que acabou sendo aí, de certa forma, excluído, sendo apagado pelo mau momento que vive hoje o Santos. Mais uma consequência, segundo muitos torcedores, do mau momento que vive hoje o Clube Paulista, o Raul Seco não conseguir ter mais oportunidades no time profissional. Vamos ficar de olho, é um nome aí que realmente foi considerado uma oportunidade de mercado. O Vasco fez um investimento, mas um investimento muito pequeno e dentro do orçamento do Cruz Maltino. Negociações, inclusive, muito semelhantes ao que o Vasco já havia fazendo com Volta Redonda, aliás, com o Itaboraí Profute, pela contratação do Lelê. Lelê acabou dando esse balão no Vasco da Gama e fechando com o Fluminense, mas o Vasco conseguiu achar um outro nome, até melhor, na minha opinião, que o próprio Lelê, com um molde de negociação muito semelhante. Mas o Vasco não vai parar por aí. E a gente faz questão de falar aqui nesse vídeo sobre outros 2 nomes desse início de temporada que tiveram grandes destaques, que estão aí na mira do Vasco, né? O Vasco tá ali com a mira apontada para esses 2 jogadores. No caso, 2 atletas de clubes considerados menores dos estaduais, Ituano e também Atlético de Minas Gerais. Quero começar falando sobre o Gabriel Barros, do Ituano. Para quem não conhece, o Gabriel Barros é um atleta aí jovem ainda, de apenas 21 anos, 1,82 m, canhoto, 74 quilos e que é ponta esquerda, uma posição hoje carente no Vasco da Gama. A gente falou, lembra, da ponta esquerda, que já passou Marlon Gomes, Eric Marcos, Figueiredo, Alex Teixeira, Ignaldo e vários outros jogadores por ali. Hoje o Vasco tem o Gabriel de Souza Barros como uma mira, como um jogador de interesse para aquela posição. Ele está no Ituano desde o ano passado, 2022. Inclusive teve um grande destaque na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Clube Paulista. Em 35 partidas foram 6 gols e 2 assistências. E nessa temporada com a camisa do Ituano já são 15 jogos, 1 gol e 1 assistência. Sua estreia no profissional foi lá no ano de 2020 com apenas 18 anos. E qual é a situação
do Gabriel Barros que iremos trazer aqui a vocês agora neste Fala Gigante. De acordo aí com a apuração da reportagem do portal Jogada 10, o Vasco já fez uma sondagem junto ao Ituano para saber a situação do ponta esquerda. Porém, eu trago aqui a vocês, até o momento nenhuma proposta foi formalizada, mas é um nome que interessa à diretoria Cruz Maltina. Inclusive não apenas ao Vasco da Gama, mas a empresa norte-americana, a 777 Partners, vê o Gabriel Barros como um atleta de grande potencial para o mercado, principalmente do futebol europeu. E vale lembrar aqui a vocês que além do Vasco da Gama, a 777 também é dona de Hertha Berlim da Alemanha, da Genoa na Itália e de vários outros clubes do futebol da Europa. E vendo esse potencial no Gabriel, o Vasco pode servir, quem sabe, como uma vitrine. Se o jogador não se destacar aqui no Vasco da Gama, ele pode até ser emprestado ou vendido para algum outro clube do conglomerado da empresa norte-americana. E trago até aqui a vocês, antes que vocês falem, poxa, mais um refúgio no Vasco da Gama, um jogador de 21 anos, para que o Vasco vai contratar? Até adianto, não há ainda uma perspectiva de contratação, mas é um nome que interessa, não apenas ao Vasco, não apenas à diretoria Cruz Maltina, mas a 777, tudo isso pode servir como fator de influência para que uma negociação aconteça. E não apenas o Vasco está afim do jogador. Alguns outros clubes como São Paulo, Santos, Fortaleza e Botafogo também monitoram a situação do Gabriel Barros de perto. Inclusive o próprio glorioso, o Botafogo, o Alvinegro, chegou a estar muito perto de fechar com o jogador no final do ano passado, porém sem sucesso. Sobre valores do atleta, o Ituano, clube paulista, nesse momento pede algo em torno de 2,5 milhões de reais para vender o atacante de 21 anos, que inclusive, se você não sabia, estará sabendo agora, tem passagens pelo rival. O Gabriel Barros esteve presente no Flamengo no ano de 2020 até 2021. Foram mais de 40 partidas aí com a camisa do rival durante o período das categorias de base e hoje é um destaque aí do Ituano, tanto na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, quanto também durante esse início de temporada no Campeonato Paulista. Vale a pena contratar um jogador? Eu acho que vale. Uma posição carente aí no Vasco. E caso não contrate nenhum outro nome, meu amigo, vai com ele mesmo. Ache, procura oportunidade. E se realmente o Gabriel Barros tiver esse destaque todo para a empresa norte-americana, para o setor de scout e análise do Gigante da Colina, por que não apostar, já que é uma posição hoje carente no Vasco da Gama. E, gente, para finalizar o vídeo, falar aqui sobre mais um nome, David Braga. Eu ia falar Gabriel Braga, mas é o David Braga, um atleta também de 21 anos, que foi um dos grandes destaques, se não o grande destaque do Atlético de Minas Gerais, semifinalista do Campeonato Mineiro e adversário do Vasco nessa próxima sexta-feira no amistoso que estará sendo realizado em São Januário. David Braga tem 21 anos, ele tem aí 89 quilos e 1,86 m de altura. São 6 partidas pelo Atlético e 3 gols marcados. Além do Atlético, ele também tem passagens pelo Desportivo Brasil, clube aqui também do futebol brasileiro. Durante o Campeonato Mineiro, ele vestiu a camisa 10 do clube de Minas Gerais. É o grande destaque, de fato, durante esse início de temporada desse clube e também uma das grandes revelações do Campeonato de Minas Gerais. O que acontece? O diretor esportivo do Vasco, Paulo Brax, a gente já falou sobre isso, mas faço questão de reafirmar, ressaltar o que está acontecendo a vocês, né? O diretor Paulo Brax fez aí um contrato recentemente com a diretoria do Atlético, do clube mineiro que detém os direitos econômicos do jogador, para saber informações do atleta. Assim como aconteceu com Gabriel Barros, a situação é muito semelhante também com David Braga. Nenhuma situação ainda foi formalizada, ou seja, nenhuma proposta foi formalizada pelo Vasco da Gama, mas de fato há esse interesse. E os olhares estarão completamente atentos para o David Braga nesse amistoso que estará acontecendo na próxima sexta-feira em São Januário contra o Atlético. Ele é o camisa 10 do clube mineiro. Então, gente, é importante a gente falar sobre isso. Vasco negociou, avançou e contratou com o Raul Seco e tem 2 nomes aí na mira para 2 posições carentes. O David Braga é um 10, é um meio armador, é um realmente jogador alto, mas que tem qualidade com a bola no pé e pode fazer esse papel de segundo atacante, de um armador, de camisa 10. Então é um nome que está na mira e também o Gabriel Barros, que é um ponto esquerda, mais uma posição carente. O Vasco deve reforçar sim o seu elenco durante esse período, né, da janela, com jogadores aí do campeonato estaduais, jogadores esquecidos ou que não estão tendo oportunidade nos seus clubes até o início, até o começo, né, da próxima janela, que será em julho. E por isso que eu comecei o vídeo falando exatamente isso. Só julho salva, porque por enquanto
teremos que ir com esse elenco que está em mãos e mais algumas pecinhas que o Vasco vai procurar ao longo do território brasileiro. Te anima, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo apenas dessa quarta-feira. E voltaremos ainda hoje às 8 horas com Boa Noite Gigante e contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.